Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Aqui no canal do Professor Luiz, você vai aprender o que a Bíblia diz. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. O livro de Naum, vamos começar e terminar, são apenas três capítulos, né? O livro de Naum, ele tem a visão de Naum, e o nome dele significa consolo. Está relacionado com o nome Neemias, significa o Senhor consola também, tá? Não se sabe nada a respeito dele, não sabe, a não ser a cidade que ele nasceu, que era Elcós. Mesmo assim, a localização geográfica dela não é certa, né? Naum vai profetizar a queda de Nínive, e a profecia você vai ver que foi cumprida em 612. A Síria, né, já tinha destruído Samaria em 722 e 721, e resultou isso no cativeiro do Reino do Norte. E agora ela é ameaça contra Judá, cuja capital é Jerusalém, né? Os assírios eram conhecidos, meus irmãos, pela crueldade, pela brutalidade, e eles eram tão cruéis que eles maltratavam e ficavam felizes, se regozijavam, né? Tinham castigos sanguinários, né, contra os povos que eles conduziam e que eles escravizavam, né? As guerras eram ferozes, terríveis, arrancavam pela raiz, né? A gente aprendeu esse termo, populações inteiras, né? E os líderes das cidades eram torturados, mutilados e depois executados. Você vê que prazer que as pessoas tinham, torturar e matar de uma vez. E por volta de 700 a.C., o rei Senaqueribe fez Nínive a capital do império. E continuou até ser destruída, conforme falei, lá em 612, né? Mas a brutalidade do reinado da Síria e do reinado da Síria teve seu ápice com Assurbanipal, que ficou governando de 669 a 627. Depois da morte dele, caiu a influência e o poder dele, entendeu? Um rápido declínio. E aí a gente vai perceber que o estilo literário é de oráculos de juízo. Começa assim: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas seu poder é imenso. O Senhor não deixará o impune culpado. Você está percebendo aqui que é diretamente relacionado à Síria e Nínive, né? Mas ele coloca lá em cima sempre: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Nínive expulsará seus inimigos para a escuridão. O Senhor está falando aqui dos povos, está falando de Israel, do norte de Samaria, que foi conquistado, e está vendo aqui profetizando o fim da Síria e de Nínive, né? Foi de você, ó Nínive, que saiu aquela trama perversa, aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais, né? E aqui, meu irmão, minha irmã, possivelmente, quando falo de perversidade aqui, está falando do rei assírio Assurbanipal, né? O último grande, né? O capítulo 2 vai falar da queda de Nínive. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza. Prepare a resistência, reúna suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó e restaurará o esplendor em Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído suas videiras. E é interessante a gente observar isso aqui. A nação inteira, quando fala aqui de Jacó e Israel, está falando aqui da unificação dentro da nação. Não serão mais dois reinos, o reino do norte e o reino de Judá, o reino do sul, mas serão um reino só, né? Lembra que foi dividido lá, na época de Salomão, foi dividido lá, Robom, com o sul, Jeroboão para o norte, né? E aqui, quando ele fala de destruidor está vindo, vai se referindo à aliança dos babilônios, dos medos e os citas, que serão, sobretudo os medas, eles são comandados por Seachares, né? E os babilônios por Nabopolassar.
Está decretado, a cidade irá para o exílio, será deportada, as jovens tomadas como escravas batem no peito. E aqui é interessante que essas jovens aqui eram possivelmente prostitutas dos templos. Havia prostitutas cultuais se prostituindo nos templos, né? Que ofereciam a prostituição e o ato sexual, a lascívia, em sacrifício aos deuses pagãos ou ídolos pagãos lá, né? E esses lugares estavam sendo destruídos junto com todos os ídolos, né? Seu gemer é como um arrulhar de pombas. E vê um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha. E aí vai vir a lamentação por Nínive. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraude, cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas ao estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros. Cavaleiros atacando, espadas reluzantes, lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Quando fala cidade sanguinária, ele está falando que os Nínives eram conhecidos e célebres pelos seus massacres sangrentos, né? E pela mortandade que ele causava aos seus adversários vencidos, né? Eu estou contra você, declara o Senhor. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações sua nudez e o reino e aos reinos suas vergonhas. Eu jogarei imundícia sobre você e tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Nínive está arrasada. Quem lamentará? Acaso você é melhor do que Tebas? E aqui Tebas é interessante a gente observar isso aqui quando ele fala de Tebas. Tebas, situado junto ao Nilo, Tebas é uma cidade do Egito, né? Junto ao Nilo. O rio era a sua defesa, as águas o cobriam. Ele está falando, meu irmão, está falando quando fala isso aqui. Ele está falando aqui, na verdade, sobre a destruição, em que o Nilo, nas pragas, ele se encheu de sangue, como foi lá na época da libertação do povo hebreu, né? O muro de água, você está se referindo aqui ao muro de água na divisão das águas do Mar Vermelho lá. A Etiópia e o Egito eram sua força ilimitada. Put e a Líbia estavam entre seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada para o exílio. Os poderosos foram acorrentados, meu irmão. E os exércitos faziam muitas vezes. E o rei Subanimpó era terrível. A gente está vendo aqui, o rei Subanimpó era terrível. Ó rei da Assíria, seus pastores dormem, seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, não há ninguém para reuni-los. E na época da queda de Nínive, na época que é Nínive, o monarca foi o Shinshar Ikshu. Essas palavras são profeticamente dirigidas a ele, né? E aos pastores, líderes que adormecem, né? É para uma profecia especificamente para os líderes da cidade de Nínive da Assíria, né? Não há cura para sua chaga, sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu com a crueldade sem limites? Irmão, e termina o livro perguntando assim, o profeta, quem não sofreu com sua crueldade sem limites? Que absurdo, né, meu irmão? Que a gente esteja em oração, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. E em qualquer tempo, qualquer lugar, em qualquer época, meu irmão, a guerra, conforme a gente tem visto nos nossos tempos, né? A guerra é uma coisa terrível, é um massacre, sempre terrível. Agora a gente está vendo a Ucrânia contra a Rússia aí já durando bastante tempo. E sempre há e sempre vai haver crueldade na guerra. Não tem essa. Na guerra não existem os direitos humanos, como muitos pensam. A guerra não é a guerra santa, a guerra contra uma coisa. Não existe romantismo na guerra, existe apenas crueldade. Que o Espírito Santo de Deus sobre nós e que esteja colocando nos corações dos líderes mundiais o amor e a compaixão pelos povos. Deus nos abençoe.